Maravilha, voltamos aqui para mais uma aula para encerrarmos os crimes eleitorais. São 3 aulas que eu separei para crimes eleitorais, realmente nós tínhamos que saber sobre esse assunto, não tem para onde correr. Próximo crime que eu chamo a sua atenção. Injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, detenção de até 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Bom, qualquer pessoa que injuriar alguém durante a propaganda eleitoral, obviamente cabe detenção. E outra, não há necessidade que seja praticado contra o candidato, tá ok? Agora, o juiz, ele pode deixar de aplicar a pena para qual situação? Se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Bom, recentemente nós temos a seguinte situação, em que o deputado Bolsonaro ofendeu uma deputada. Me perdoe que fugiu o nome dela agora nesse momento. Me perdoe. Aí o Bolsonaro estava lá e disse umas impropriedades para uma mulher, não é? Enfim, só que essa situação está no STF. Por quê? Porque para que, mesmo que ocorra, obviamente, exista a imunidade parlamentar, mas nessa situação, o Bolsonaro não atacou o aspecto profissional da deputada, e sim o aspecto pessoal dela, né? Dizendo que conotação sexual no que tange a mesma. Eu posso, por exemplo, sendo deputado, ofender não, mas dizer que tal deputado está mentindo, que tal deputado está incorreto, que tal deputado está indo contra a lei, isso você pode. Agora, eu não posso dizer que o deputado, por exemplo, né, e dizer aspectos pessoais do mesmo. Aí é totalmente infundado esta situação. Desta forma, onde que eu vou chamar a sua atenção aqui? Se o ofendido ele deu causa e provocou a injúria, o juiz não vai aplicar a pena. Então, se o Bolsonaro, aí, muitas vezes, provar que aquela deputada ela atacou e provocou aquilo, que não justifica, mas pode ser um atenuante. Agora, só que no caso dessa deputada, não houve o quê? A retorção imediata. Por exemplo, você me ofende, eu já te ofendo na sequência. Aí, obviamente, caracterizou aqui uma não aplicação do crime. Interessante essa situação. Vamos ver o que o STF vai decidir na situação Bolsonaro. Agora, se a injúria consiste em violência ou vias de fato que possa, por sua natureza ou por meio empregado, se considerem aviltantes, a pena já tem que ser maior. Detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 20 dias multa, além das penas correspondentes à violência prevista no Código Penal. Se a injúria ela chegar às vias de fato, ou seja, agressão, além de responder por este crime do Código Eleitoral, a pessoa também, o agressor, responderá também pelo Código Penal. Outro crime também que nos chama a atenção seria qual? Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. Imaginemos que existe ali, que não pode mais hoje, né? Mas uma placa, uma faixa, um santinho da pessoa, enfim, do candidato. E eu acabo que alterando ou inutilizando aquela placa. Isso é detenção de 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Então isso é totalmente cabível nesta situação. E se impedir o exercício da propaganda, não é? Detenção também de até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Por exemplo, você sabe que muito candidato hoje, ele se utiliza dos meios das redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, só não pode ser pago. Mas eu posso fazer a propaganda via essas redes sociais? Com certeza. E aí o candidato, ele faz o quê?
O outro candidato denuncia, né, no Facebook aquela página e ela fica temporariamente fora do ar. Pode caracterizar como um impedimento ao exercício da propaganda. Isso é detenção de até 6 meses. Outro ponto também que eu vou aqui levantar a lebre é a utilizar a organização comercial de vendas, distribuição de mercadoria, prêmios e sorteios para propaganda ou para aliciamento de eleitores. Detenção de 6 meses a 1 ano e cassação de registro se o responsável for candidato. Olha só. Existe uma grande empresa farmacêutica de distribuição de remédio no Brasil. E teve o dono, normalmente ele vincula o nome dele até agora para vitaminas. E esse candidato, ele foi o quê? Ele foi, ou melhor, esse dono dessa grande distribuidora de remédio, ele foi candidato, né, nas últimas eleições. E é claro que ele é uma figura conhecida, porque ele aparece constantemente na televisão, oferecendo lá a entrega de remédio em domicílio, com preço muito mais barato, papapá. Não ganhou a eleição. Mas é claro que ele poderia ter incorrido nesse tipo de situação. Por quê? Porque, queira sim, queira não, existe um certo aliciamento de eleitor. Porque está vinculando, se essa pessoa distribui remédio, né, até muito barato, enfim, o que ele pode fazer por nós lá, né, no Congresso, enfim, na Assembleia ou na Câmara. Diante dessa situação, cabe detenção para esta pessoa de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o responsável for o candidato. Nesse caso era que eu estou citando para você. Fechou? Então, caça o candidato. Outra situação. É possível fazer propaganda em língua estrangeira? Em língua estrangeira? Olha só. Isso sabe o que me lembrou? Me lembrou o Juruna. Juruna foi um deputado federal índio. É dos anos 80, muito famoso, até votou, né, na eleição do Tancredo. E ele falava o português, mas falava com uma certa dificuldade. Depois acabou aprendendo um pouco mais. Vamos dizer que um índio, né, mas que fale muito difícil, né, de forma muito difícil na nossa língua, ele comece o quê? Comece a fazer a propaganda na língua indígena dele. Pode ser apenado nessa situação? Resposta: não. Por que não? Porque o Tupi-Guarani não é uma língua estrangeira. O Tupi-Guarani realmente é a língua dessa terra. A língua portuguesa que eu aprendi e que eu estou falando agora para você é a língua oficial do Brasil, mas não é a língua brasileira. Por quê? Porque a língua que até então aqui era falada era o Tupi-Guarani, dentre outras línguas aí das aldeias indígenas. A língua portuguesa, olha o nome dela, portuguesa, veio de Portugal. É uma língua imposta pelo colonizador aqui. E tem uma mistura tamanha, né? Nós falamos algumas palavras em português, algumas palavras em índio, né, indígena, em Tupi-Guarani. Então, se o Juruna, ele quer fazer, por exemplo, a propaganda dele na língua da tribo dele, pode, e isso não incorre, porque língua estrangeira é língua de outro país. Aí sim é detenção de 3 a 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Bom, além dessa pena combinada, o crime aqui falado importa na apreensão e perda do material utilizado na propaganda. Não é? Ou seja, então cabe também a possibilidade de ocorrer o quê? A apreensão e a perda do material. Agora, outra observação, esse crime que eu quero chamar a tua atenção aqui, é um crime que cai bastante na prova. Então você vai entender aqui porque eu vou chamar essa atenção. Participar o estrangeiro ou brasileiro que não estiver em gozo dos seus direitos políticos, de atividades partidárias, inclusive comícios, atos de propaganda em recintos
fechados ou abertos, a detenção é de até 6 meses e pagamento de 90 a 120 dias. Vamos lá. Estrangeiro, por exemplo, eu sou candidato a presidente do Brasil e de repente, sei lá, vem um cantor famoso aí, né? Vem uma cantora, quem tá na moda aí, me ajuda aqui, meu querido Rodolfo. Cantora famosa, cantor famoso? Não, mas estrangeiro. É. Pode ser uma banda estrangeira, que eu só ouço anos 60. Oi? On Direction. É isso aí? Isso é On Direction. Ou seja, aí a On Direction vem para o Brasil e vai no palanque comigo, né? A banda On Direction está o quê? Apoiando o Gleibe. Eu vou sofrer uma detenção de até 6 meses para isso. Agora, você citou aqui a Anitta. A Anitta está na mídia aí, né? Está na moda, tal, enfim. A Anitta, ela, a princípio, né, não tem informação contrária, mas ela está com os seus direitos políticos, né, em dia. Agora, imaginemos que a Anitta não esteja com seus direitos políticos em dia e vem me apoiar. Detenção de até 6 meses. Nessa mesma pena, incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou televisão que autorizar essa transmissão de que participe os mencionados que eu falei, bem como o diretor de jornal que divulgar os seus pronunciamentos. Olha só, então não apenas o candidato, mas também os responsáveis pelas emissoras de rádio, televisão e o diretor do jornal que permitiu o pronunciamento deste artista estrangeiro ou brasileiro que não está em gozo dos seus direitos por isso. Belíssimo artigo esse, muito bem feito, então vale a pena realmente você se atentar a ele. Outro crime eleitoral que eu tenho que te chamar a atenção aqui é relativo à destruição. Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos ou documentos relativos à eleição, cabe o quê? Reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Bom, nessa situação, a pessoa que destrói, né, ou oculta uma urna, ela será reclusa por 2 a 6 anos e multa. Agora, se o agente ele for, obviamente, membro da Justiça Eleitoral, a pena será agravada porque ele tem muito mais acesso àquela votação, aquele material. Agora, outro crime também que eu vou levantar a lebre aqui. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Eleitoral, reclusão de 3 anos e pagamento de 3 a 15 dias multa. Ou seja, se a pessoa ela fornecer, mesmo que gratuitamente, qualquer objeto que seja de uso exclusivo da Justiça Eleitoral, será também a pena de reclusão. Bom, tem mais 2 crimes aqui também nesse ponto, e vamos falar deles. Vamos lá. Nesse ponto significa o quê? Caso ocorra o quê? O retardamento de uma publicação ou não publicação, o diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual ou municipal, as decisões, citações ou intimações da Justiça Eleitoral, normalmente quem retarda a publicação sempre é o servidor. Cabe detenção de 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Ou seja, se o diretor ou qualquer outro funcionário, ele retardar ou não publicar uma decisão, cabe a detenção de até 1 mês para ele. Bom, e também, se não houver o quê? A não apresentação, né, não apresentar o órgão do Ministério Público no prazo legal, denúncia ou deixar de promover a execução da sentença condenatória, também detenção de até 2 meses e pagamento de multa de 60 a 90 dias. Bom, agora aqui são crimes tipificados de servidores. Por quê? Pode não cumprir a justiça, a autoridade judiciária ou qualquer funcionário do órgão da Justiça Eleitoral, dentro dos prazos, obviamente, estabelecidos pela lei,
os deveres que são determinados pelo Código Eleitoral, se a infração não estiver sujeita a outra penalidade. Aí é um pagamento de multa. Então, não cumprir a autoridade judicial dentro do prazo legal os deveres impostos, isso acarreta, obviamente, pagamento de multa. E ainda temos que, se alguém se recusar ao cumprimento ou obediência à diligência, ordens ou instrução da Justiça Eleitoral, ou por embaraço à sua execução, detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento. Isso a gente vê muito acontecer no centro, né, na sede do partido político. Então, se alguém se recusar ao cumprimento da obediência e diligência, cabe detenção. Então, se quer alguma questão para você, que fala o seguinte, que alguém está obstruindo a atividade, alguém está questionando a atividade da autoridade, né, da Justiça Eleitoral, cabe detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de multa de 10 a 20 dias multa. Agora, aqui é um crime realmente muito agressivo, falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro para fins eleitorais. Normalmente tem aí certidões específicas eleitorais. Claro que isso cabe reclusão, regime fechado, de 2 a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Nesta hipótese, a reclusão ela é totalmente cabível. Em qual situação? A reclusão ela será cabível na modalidade e na hipótese de que se a pessoa falsificar para efeito da justiça eleitoral. Em outras palavras, ela adultera o título de eleitor ou um documento, aumenta ou diminui a sua idade e assim sucessivamente. Outra, se porventura, se o agente que é funcionário público e comete o crime prevalecendo do cargo, a pena sempre será agravada, é claro. E bom, agora para efeitos penais, equiparam-se documentos públicos o emanado de administração pública, da administração pública. Então, o que é um documento público? É qualquer documento que seja emitido por entes da administração pública. Então, como essa questão pode cair? Um documento foi emitido por uma autarquia pública, por exemplo, a USP, Universidade de São Paulo, e a pessoa está se utilizando dessa situação. Cabe, obviamente, a caracterização deste crime. Ótimo. Agora, se a falsificação for de documento particular, então essa questão, ela versar documento particular, aí já reclusão de até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa. Bom, nessa hipótese, em 2014 teve uma decisão do TSE, no recurso de habeas corpus número 392-317, que determinou, para a caracterização desse crime, é necessária a presença de potencial lesivo da conduta para macular a fé pública. Ou seja, para que exista a punição do agente nessa situação, tem que ter o potencial lesivo da conduta. Bom, outro crime também interessante que teve decisão do TST acerca deste assunto é quando ocorre o quê? A omissão em documento público ou particular ou declaração que nele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa diversa daquela para efeitos eleitorais. Ou seja, você sabe que para ser candidato é necessário providenciar algumas certidões. E vamos supor que a pessoa tem alguns crimes e ela omita essa informação. Isso cabe reclusão de até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa se o documento não é público. Agora, a reclusão é de até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento ele é particular. Ou seja, se houver a omissão, ou se inserir, ou fazer inserir, caracteriza esse crime. Aí tem a decisão do TSE de 2011, e eu quero frisar porque isso é matéria de concurso para o TRE. O crime deste artigo é de natureza formal, descabendo potencializar para definir-se a atribuição de autoridade policial. O fato de haver sido o documento utilizado em certa localidade, prevalecendo a definição
decorrente do artigo 72 do Código Penal. Ou seja, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Nesta hipótese, significa o quê? É caracterizado como crime formal. Então, omitir documento é um crime natureza formal. Outro ponto também aqui, vamos lá, outro crime. Reconhecer como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que não seja para fins eleitorais. Ou seja, mais uma hipótese aí de falsificação. Reclusão de até 5 anos, documento público, e de 3 anos, se for documento particular. Bom, agora, se fizer uso de qualquer documento falsificado, que refere aos artigos que eu disse aqui, é combinada a falsificação ou a alteração. Ótimo. Bom, agora, se obter para uso próprio ou de outrem, documento público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais, combinada a falsidade que lá foi feita. Aí depende da situação concreta. Tá? Bom, nessa situação, todos esses crimes, eles serão o quê? Devidamente determinados nos processos e como serão as infrações. Mas esse tema nós vamos abordar na próxima aula. Obrigado. Tchau.